Alô, você que me acompanha aqui pela Rádio Copacabana FM, Rádio NSC, Nossa Senhora de Copacabana. Eu sou César Guerreiro e esse é o seu show de entretenimento agora em podcast e também ao vivo pela 98.7 FM, a sua Rádio Copacabana, nosso programa Show de Entretenimento que vai ao ar aqui no Show de Entretenimento e também na sua 98.7 FM. Às segundas, na rádio vocês vão ouvir o programa em áudio, às segundas-feiras, a partir das segundas-feiras, segunda a sexta, 8 da noite. E você pode acessar o conteúdo no Show de Entretenimento a qualquer hora que você quiser, do dia, da noite, da madrugada, se deliciando aí com os nossos convidados especiais. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que já esteve na Rádio Copacabana comigo, é um homem da comunicação, é um homem da mídia. Eu estou falando de Mauro Franco, cidadão brasileiro, carioca e copacabanense, posso dizer isso? Copacabanense de nascença. De nascença. Nasci aqui em Copacabana. Seja bem-vindo ao nosso agora podcast. Aliás, seu primeiro podcast, né? Primeiro podcast, César. Obrigado pela honra. A gente nunca esquece, né? A gente nunca esquece, né? Obrigado pela honra. Mauro Franco, que é jornalista, turismólogo, né? E escritor de mão cheia. Aliás, eu vinha conversando com o Geraldo sobre os livros, depois a gente vai falar sobre eles e tá saindo mais um aí, né? Vai sair mais um. Vai sair acredito que até julho. Julho. Esteja aí. Mauro Franco também é diretor e editor-chefe do jornal Posto 6, um dos jornais mais tradicionais do Rio de Janeiro, eu poderia dizer isso. Muito antes de conhecer o Mauro Franco, o jornal já era mais famoso que ele, porque já conheceu o jornal antes Sempre de conhecer foi. o Mauro Franco. Mauro, fala um pouco, vamos contar a história um pouco da pessoa, Mauro Franco. Mauro Franco nasceu em Copacabana, Mauro? Eu nasci aqui em Copacabana, hoje onde é o Hospital São Lucas. Ali perto depois sai da Toneleiros, né? Isso. Ali era uma maternidade Arnaldo de Moraes. E aí, em 1964, no ano que entrou às 5, enfim, em abril exatamente, e eu nasci em abril, lá. Abril? Não é 13 de abril, não. Não, 13 de abril. Eu sou 13. Você é 13. Mas a gente é próximo, é próximo. E aí, nasci ali na maternidade, onde hoje é o Hospital São Lucas. Você tomou muito café ali na Rosa Bela? Padaria Rapaz, Rosa Bela, bem na esquina. Ali. Eu parei muito na Rosa Bela, ali na esquina. Eu trabalhei na Rosa Bela. Ah, você trabalhou lá? Eu parei muito ali porque, quando eu distribuí o jornal, ali era um ponto. Ali na frente da Rosa Bela tem um Pão de Açúcar, né? E ao lado do Pão de Açúcar, do supermercado, tinha um distribuidor, que a loja fechou, enfim, não tem mais esse distribuidor. E ali era um dos pontos que eu já estava cansado, né, cara? Eu falava, não, eu parava o carro ali com o rapaz que sempre me ajudou, parava o carro ali, não, agora vamos tomar um cafezinho, comer um pãozinho na chapa ali na Rosa Bela. Parava ali. Parava ali. E, aliás, sensacional aquele pãozinho, né? Era um pãozinho na chapa tradicional, cara. Né? Eu trabalhei, conheci a dona Rosa Bela, o seu Carlos, né, que era o filho da Rosa Bela, que era o nome da senhora lá. Portuguesa, se não me engano, assim. Hoje está fechada a Rosa Bela. Fechou já tem algum tempo. Eu tenho uma pena, e até hoje permanece fechado aquele ponto. Um ponto maravilhoso, que eu via tão importante, porque eu sou um grande defensor, César, do comércio de bairro, do serviço de bairro, né? Então, padaria, para mim, é uma coisa fenomenal. Gente, né? Porque é um ponto de encontro. Ponto de encontro o bar é como se fosse uma extensão de casa. Mas a padaria é aquele lugar que você, apesar de não ficar batendo papo, de não parar, mas você sempre vê as mesmas pessoas. As pessoas ali sentadas, tomando seu café. Exatamente. Em pezinho no balcão, né? Em pezinho no balcão. Ali bate uma... É como se um pedaço do próprio bairro, do bairro, né? Um membro. Exatamente. Sair isso daí, vai perdendo, parece que sai um pouco a tradição, fica um pouco de lado, né? Hoje a gente tem visto, infelizmente, o fechamento de muito comércio tradicional, né? Comércio pequeno de bairro, não só de Copacabana, não estamos falando só de Copacabana, estamos falando, talvez, Brasil inteiro ou até mais, né? Que essas franquias são muito legais, eu gosto muito de franquia, mas elas estão dominando praticamente todo o comércio, né? Então, aquele comerciantezinho tradicional, aquele cara que tinha a lojinha dele. Raiz, né? O raiz, aquele... Tá saindo. Ele tá indo embora, né? Tá acabando. Infelizmente, Mauro.
Vem cá, e como era a... E da minha juventude, vamos dizer assim. Tanto para a questão de lazer, porque eu nasci em apartamento, César. Eu já sou do tempo de apartamento, né? Já. Então, eu nunca morei numa casa com quintal. Sempre era meu sonho. Mas ainda tinha muitas casas em Copacabana. Tinha, né? Nossa, tinha muita casa em Ipanema, terrenos vazios, em Copacabana, no Leblon, na Lagoa, então, cara, era impressionante. A gente brincava dentro dos terrenos vazios, né? A gente brincava muito de rua, jogava futebol na rua, né? Na rua mesmo. Não passava carro. Mas aí já tinha alguns prédios, Copacabana? Já tinha alguns prédios pequenos, né? Aqueles prédios pequenos, sem elevadores, né, e tal. Mas no final na década de 70 começaram os prédios maiores, com elevadores, enfim. Aquela questão do Sérgio Dourado, né? Aquela coisa crescendo a beça. Mas, então, o meu quintal, como eu sempre morei em apartamento, meu quintal era a praça. Meu quintal era a praia, né? Eu ia pra praia para soltar pipa, para pegar onda, fazer o surf, pegar jacaré, né? Era o que a gente podia na época, era o que a gente tinha na época, diversão, né? Era a diversão. E fazia aquelas turmas gostosas, né? E ficava na rua, batendo papo. Enfim, como a gente fazia há 50 anos, já praticamente atrás, né? Eu tô com 59, já vou fazer 60. Então, eu tô novinho ainda. Mas consegui pegar essa época boa. Tô garoto. Mas consegui pegar essa época boa. Saudades? Sim, claro. Mas vamos viver hoje, né? Vamos entender que agora é tão bom. É o momento que a gente está, né? Então curtiu bem Eu curto tudo, César. Curtiu bem tua infância e juventude? Nossa, ali foi maravilhoso. Pescava na lagoa, levava farinha pra pescar na lagoa, cara, olha que legal. Você chegou a pegar peixe na lagoa? Pegava peixe legalzinho na lagoa, cara. Ia pra lá com meu avô, né? E meu avô gostava de pescar, né? Então ele ficava ali, ele tinha uma paciência pra pescar. Os teus pais já eram da área da comunicação? Não. O meu tio, de parte de mãe, que era da área de comunicação. Mas não teve, assim, nenhuma influência. Na verdade, eu entrei na comunicação de repente e sem querer. Eu sempre fui muito ligado à área de comunicação visual e sempre fui muito ligado ao turismo. Eu tenho uma história do turismo que é muito interessante, é muito engraçada, vamos dizer assim. Foi uma oportunidade que caiu no meu colo, de repente. Eu estava... Dá tempo da gente conversar assim? Claro, Tá. Pode contar. Eu tinha 18 anos, talvez, e aí 18, 19 anos, acho que 19 anos, enfim. Não me lembro direito, mas talvez essa idade, assim. Entre os 18 e 20, ponto. E aí eu tinha muita vontade, eu entrei na faculdade como comunicação visual porque eu fotografava muito, eu gostava muito de fotografia. Até hoje gosto muito de fotografia. Mas naquela época a fotografia pra gente era alguma coisa assim, muito além das nossas possibilidades. Por causa de equipamentos, filmes, uma série de coisas. Então, eu, uma vez passeando no centro, andando no centro, eu desde moleque, sempre dos 13 anos em diante, eu sempre passeei muito sozinho, com pessoal, com amigos e tal. Então, a gente ia museu, a gente ia não sei aonde e tal. E o centro, para mim, sempre foi um lugar muito legal, que eu sempre tive muita admiração no centro, principalmente Largo da Carioca. Largo da Carioca era impressionante naquela época, porque lá era um show atrás do outro, né? Eram cantores. Era um circo a céu Era aberto. circo a céu aberto, exatamente isso. Tinha o cara que engolia espada, engolia pinto, engolia... Outro dava camarada, pulava o fogo, pulava a fogo faca, lá, né? pulava... Era um espetáculo, era um verdadeiro espetáculo, né, cara? Tinha o cara que lia lá o livro dele, ficava lendo o livro dele lá, e ele gostava, amarradão, né? Ficava amarradão lá, as pessoas se aproximavam e tal. Largo da Carioca tinha de tudo, né, cara? Então eu gostava. Eu ia pra lá, gostava daquilo, né? Aquela efervescência, vamos dizer assim. Como é uma coisa dessa, né? Ia tinha quantos anos? Ia de metrô, não existia metrô, desculpa. Ia de ônibus, né? Isso Pegava... com 18, 19? Não, muito menos. Menos? 13, 14 anos. 14, Caraca, 15 anos. E aí, pô, eu adorava. Tinha uma turma, né, grande. Tinha um pessoalzinho amigo, né? E aí eu passando ali, aquela parte da Marinha lá atrás, esqueci o nome daquela rua lá de trás, enfim. Tinha o Senac ali lá. Tem a Avenida Chile, né? Tem a Rua da Carioca, lá para trás da Marinha, lá perto da Praça Mauá, já. Lá para baixo, né? Eu gostava muito na Praça Mauá.
Eu adorava aquilo dali, aquele burburinho da Praça Mauá. Era muito bacana. Não existia nada do que existe hoje, né? Mas, cara, era muita gente, né? Era muita gente. Era um ponte de encontro. Nossa, meu irmão, era coisa impressionante, né? Mas, enfim. E aí, eu passando ali, passei na frente do Senac. E aí, sim, a minha mãe teve uma representação, talvez... Talvez não, certamente nessa história, porque minha mãe sempre gostou muito de fotografar com maquinazinha comum. E ela fotografava a gente, né, os filhos, onde a gente passeava e tal. Ela sempre fotografou essa questão familiar. E aquilo eu gostava, achava legal, a maquininha, pequenininha, maquininha, Máquina né? Love? Não era Love já é nova. Era Love, né? Instamatic, era não sei o que lá, enfim. Filme, filmes, né? Era filme. E aquele filme era filme 127, ou 126, um negócio dele, acho que era 127. E meu avô tinha uma Rolleiflex, que a gente não podia chegar perto, né? Porque aquilo era uma preciosidade. Tudo era muito caro, né, César? Tudo era muito caro. Uma Rolleiflex era alemã, né? Lentes alemãs, né? Lentes das Zeiss, né? Enfim, era coisa assim, filme 120. Então, criança não se aproximava daquilo, né, meu irmão? Então, eu era muito fascinado por aquele negócio, né? E aí, passando lá esqueci o nome da rua, não tem problema. Passando ali na frente do Senac, eu vi ali que tinha um curso de fotografia. E eu tinha acabado o meu ginásio, era ginásio naquela época, né? E aquele curso era para quem fosse entrar no científico. E aí eu fiquei apaixonado por aquilo. Curso técnico, né? Era um curso técnico. Chamava, ele não valia como científico, mas era um curso técnico valendo para essa área, né? Enfim, entrei ali. Você sabe, César, que naquela época a matrícula era de graça. Você não pagava, não se pagava. Então, isso era uma coisa muito boa, né, cara? E aquilo dali incentivava, né, cara? Hoje em dia é tudo pago, né? Não, tudo pago. É caro. Eu fico imaginando quantas pessoas se formaram e têm suas formações pelo Senac daquela época, né? Então, eu fui lá, me inscrevi. Eles pediram para mim meu currículo escolar, enfim, certidão de nascimento, aquelas coisas, tal. E você tinha que cumprir aquela carga horária, você não podia faltar também, era meio rígido, né? Era bem rígido, por sinal, com toda a razão. Mas, César, era tão espetacular que a gente, além do material fotográfico, né, as máquinas e tal, estúdio, já tinha lá, eles davam disponível tudo isso pra gente, tinha o laboratório, legal, onde você aprendia a revelar, fazer suas cópias em preto e branco e tudo mais, até o nível de slides, né? Você vê que legal, né? Isso é um incentivo à formação, né? E eu sinto muita falta disso hoje. Então eu fiz 1 ano e meio, César. Um ano e meio de especialização em fotografia. Que maravilha. E aí, nesse tempo, eu tive a oportunidade de comprar minha máquina fotográfica, comecei a fotografar para algumas revistas assim, freela, e não sei o que lá, e tal. E fui fazer, então, comunicação visual, que eu esperava que fosse alguma coisa nesse sentido. Entendi. Aí, logo que eu entrei, entra desenho à mão livre. Meu amigo, eu não sabia nada de desenho à mão livre. Desenho à mão livre, desenho com esquadros, ampliações, reduções, sei que ela falou, ih, rapaz, tinha nada a ver com fotografia, assim, naquele primeiro momento, né? Aí eu falei, cara, eu acho que isso daqui não é muito pra mim, né? E naquela época também eu gostava muito de turismo, sabe, César? Será que a rua não é Santa Luzia, não? Não, é lá pra baixo, é lá pra Praça Mauá, não é Santa Luzia, não. Praça Mauá. É até perto onde tinha um Malicuia, primeiro Malicuia que veio pro Rio. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Se você for reto, você vai lá no Arsenal de Guerra, lá da Marinha, lá onde entra pra Ilha Fiscal. Enfim, e aí na faculdade que eu estava, tinha turismo. Aí eu falei, será que eu vou fazer uma faculdade de turismo? E fiquei pensando, fui para casa, conversei com meus pais. Já não era mais o Senac? Não, Senac eu já tinha me formado, acabou. Eu tinha me inscrito para a universidade mesmo, para a faculdade mesmo. Faculdade. Né? E aí fiz o vestibular para comunicação visual. E aí, César, eu conversei lá em casa, turismo estava começando, as faculdades de turismo estavam começando naquela época, né? Estamos falando de 81, talvez, 81, alguma coisa assim. E aí a coisa estava... Não, mais para frente um pouco. Estava começando e tal. Não, mais para frente um pouco. E aí eu passei para a faculdade de turismo. E ali
eu me encontrei muito. Ali foi muito legal, ali foi muito bom para mim. E eu comecei a desenvolver esse outro meu lado de turismólogo, de uma forma assim que eu achava aquilo um grande lazer, aquilo era um grande barato, aquilo era gostoso, aquilo acontecia naturalmente, né? Então me formei em turismo. E com o turismo eu fui trabalhar em agências, viagem e tudo mais. E aí conheci, na faculdade de turismo a gente dá muito a parte de eventos. Né, de eventos, de fazer. Não era meu lado, não. Meu lado sempre foi agenciamento e transporte. Sempre gostei muito de transporte rodoviário. Me fascinava o transporte rodoviário, né? Porque os ônibus, eles muito bonitos, os roteiros, você podia fazer roteiros muito legais, e o turismo rodoviário era muito forte naquela época. Com União Cascavel, Itapemirim. Não só isso, as empresas de turismo que faziam programas como a Soletur, Urbiet Orbi. Soletur, né? Fortíssima. Fortíssima. Isso me fascinava, eu gostava daquilo, eu achava aquilo um barato. Urbiet Orbi, enfim. Eu achava aquilo dali fascinante. Então eu gostei sempre de agenciamento e transporte, né? Transporte turístico. Mas, de repente, eu comecei a me descobrir na área de planejamento e organização de turismo. Nessa parte de organização entrava um pouco de eventos. Isso eu comecei a olhar de uma forma diferente. Mas o planejamento foi quem me fascinou. E hoje, engraçado, né, são as políticas públicas para o turismo, né? É interessantíssimo. Você tendo planejamento, né, a gente chama de planejamento e organização do turismo, é onde você consegue ter essa visualização da cidade, do território, de como você pode expandir, melhorar e estruturar para você receber, então, né, o turista, o visitante. Você não pode receber o visitante para depois estruturar. Aquela história, você não bota o prédio pelo telhado. Né? Você constrói o alicerce e depois você vai subindo. Arruma a casa e recebe a tua visita. Né? Senão a visita vai chegar e falar, mas que casa é essa, né, meu irmão? Não, vou arrumar agora. Não tem. E aí eu vi, comecei a acompanhar uns modelos da Espanha, comecei a acompanhar uns modelos europeus do turismo e eu comecei a ler muito sobre isso. Até livros de fora, né, livros estrangeiros, e isso tudo antes da internet, né? Então tudo era muito difícil e muito caro. E graças a Deus nunca passei necessidade. Meus pais, classe média, bem e tal, mas não eram ricos, não tinham dinheiro para ficar comprando material importado, máquinas importadas, não existia isso, né? Não tinha. A gente era pé no chão, muito pé no chão. Incentivavam ao estudo. Incentivavam o estudo, sempre. Eu acho que o maior legado que você pode deixar para um filho não é um imóvel, não é um telefone, não é um carro. É a cultura, é o estudo. É o estudo, conhecimento. É o conhecimento. O conhecimento é a tua base e você faz o que você quiser. É uma herança que vai ser só dele. Uma herança é só tua, ninguém te rouba, ninguém te faz nada. Não tem como. Cara, perdeu. Você vai perder esse relógio, celular, você vai perder carro, aliança, mas o conhecimento E a nossa cabecinha sempre tem espaço para mais conhecimento, né? Então, a gente está aprendendo todo dia. Mauro. Mas aí no turismo, eu me desenvolvi bem, eu fui bem, até que eu conheci os eventos que aconteciam dentro do turismo. E dentro desses eventos, César, eu vi folhetos com propagandas de hotéis, propagandas de aluguel de carro, não sei o que lá. Eu achei aquilo... Passeios turísticos. Eu achei aquilo muito bacana, achei aquilo ali legal, né? Eu falei, gente, que bacana, né? E eu gostava de escrever, sempre gostei de escrever. E aí comecei a escrever algumas colunas de turismo para essa galera que tinha... tinha um cara com um jornal na Barra que ele gostava do que eu escrevia. Tinha um outro que tinha um folhetim também, que gostava também. E eu dava isso, eu nunca cobrei nada por isso, né? Colaborador, vamos dizer assim. Colaborador. E aí, César, de repente... Eu falo, por que eu não faço... Surge uma luz, né? Uma revistinha na base da Xerox, né? Falando sobre alguns locais turísticos, relatando algumas coisas que acontecem e tudo mais, escrevendo sobre algumas cidades que eu conheci e tudo mais. E embaixo, eu fazia aquilo na Xerox, ali no edifício central, no subsolo do edifício central, tinha lá uma copiadora de Xerox muito boa, que era do Seu Rui. E o Seu Rui era um cara muito bom. Edifício central edifício central, onde hoje na Carioca, né? Na Carioca, Era no subsolo. Edifício Rio Branco.
Agora, né? Que é o Info, né? O Info. Shop, Info Shop, alguma coisa assim, né? Ali. E ali embaixo tinha essa copiadora e eu mandava lá fazer umas copiazinhas de xerox. Aí quando tinha um evento de turismo, eu levava essas xeroxinhas para o evento de turismo, né? Entregava ali. Aí o pessoal, pô, Mauro, bota a minha propaganda aí embaixo, bota eu chamava de reclame, né? Bota o reclame aí embaixo, meu, não sei o que lá. Eu te dou, e quanto é que você quer? Bom, você me ajuda a pagar a xerox, né? Aí e tal. E aí foi, César. Qual idade tu tava aí, Mauro? Não, aí eu já tinha... Eu trabalhei um bom tempo no turismo. Eu já tinha uns 27, 28, talvez. Tava já adulto, já tinha... Já estava bem encaminhado, mas... Mas tu já tinha essa visão empreendedora ou era Sempre tive. Eu comecei a trabalhar com 15 anos vendendo produto de limpeza. Então não era só Lago da Carioca, não. Não, era... Lembra daquelas... eu não me lembro o nome da empresa, mas foi bem antes da Amway, não sei o que lá e tal. Não era? Tinha um negócio desse. Um abraço pro nosso amigo Zé Carlos, lá da Amway. É bacana, né? Eu gosto lá do glitter, passa aqui no... aqui no higienizador bucal, maravilhoso. Bacana. Fazer a propaganda aqui. Fazer a propaganda, tem que fazer. É bom, então faz. Faz. E aí eu trabalhei para uma empresa dessa, sabe, César? Então eu vendia aqueles produtos, levava para a sala de aula, vendia para a professora, não sei o que lá, blá, blá, blá. Produto de limpeza. Tu levava pra Mas eram bons, hein? Eu levava pra escola aqui, eu levava o catálogozinho, né? E a amostrazinha, mostrava, não sei o que lá. E ganhava meu dinheirinho. Pra eu tomar minha Coca-Cola, poder ir na matinê. Olha que coisa a gente descobre, que legal. Aí tinha meu dinheirinho. Pagava sorvete pra namorar. Pagava, podia, né, ir no Bob's. Levar a menina no Bob's. No Gordon. Pô, que legal. Que bacana, Mauro. Aí foi, né? Foi o papai e tal. E aí entrei pra esse negócio sem querer, de escrita, né? De fazer publicidade no boletinzinho que eu fazia. Sim. E eu conhecia muito uma galera que era de publicidade. Porque quando eu trabalhava com turismo, a gente anunciava muito. Sim. No JB, no Globo, e não sei o que lá. Aproximação então, com essa... Tinha. Esse pessoal, né? Tinha. E eu tinha um grande amigo de uma agência forte de publicidade. E ele com a esposa, os dois trabalhavam nessa agência, a gente saía, final de expediente, a gente se encontrava, tomava uma cerveja ali na Praça Tiradentes, íamos ali pro teatro para ver aquele das 6 horas, né, e tal, papapá, enfim. O João Caetano. Né? A gente viu um showzinho ali, via Marlene lá, via Emilinha Borba. Vi quem mais? Ih, rapaz, vi gente pra caramba ali. Só vi os bons, cara. Só gente boa. Só gente boa, cara. Fera, mano. Aí estávamos lá batendo papo e tal, eles contaram, pô, lá a empresa não tá legal, a empresa tá fechando e tal. Eu falei, vem cá, por que a gente abre uma empresa de publicidade, uma agência de publicidade? Você tem uns clientezinhos, não sei o que lá, eu boto mais uns nossos. Enfim, a gente se junta e faz um negócio aí. Pô, dá pra fazer? Eu falei, dá, a gente arruma um espaço. Enfim, eu sempre fui muito aberto para novas ideias, né? E para juntar pessoas. Enfim, comecei nisso e achei aquilo ali, achei empolgante, né? Eu falei, bom, agora estou na publicidade também. Eu sempre gostei de agregar muita coisa, sabe, César? Sim. E quando eu era mais jovem, eu tinha um prazer de fazer isso, fenomenal, enfim, eu gostava a beça disso. E aí, César, começamos a fazer propaganda de uma companhia aérea, começando e tal, mas eu não me metia muito naquela área, não. Minha área continuava sendo o turismo. E aí, fui entrando naquilo, fui conhecendo aquilo, até que um dia eu virei para esse rapaz, esse meu amigo, e falei assim, vem cá, por que já que vocês compram, vocês têm o desconto no jornal para fazer a publicidade, vocês ganham 20% ou 25%, não me lembro direito quanto era, por que então que a gente não faz uma parte só dos nossos clientes? Quer dizer, compram uma parte... Eles não entenderam na hora, né? Eu falei assim, vem cá, vamos fazer uma coisa? Vamos comprar numa parte do JB, o JB era forte naquela época, né? Uma coluna do cabeçalho ao rodapé e vamos só oferecer para restaurante. Sim. E aí a gente vai criar lá coluna gourmet do centro. E eu que vou vender para o restaurante. Para anunciar na coluna, ligue para tal. E Sim. botei um telefone que a gente tinha. Sim. Né? César. Bombou.
Bombou, Que aquilo ideia foi engraçado, né? maravilhosa. Só saiu uma, O César. jornal não se opôs a isso. O jornal vendeu espaço. Vendeu espaço, Vendeu ele vendeu espaço, espaço, vendeu né? espaço. Eu nem me lembro que data era essa, César. Mas eu sei que aquilo chamou maior atenção. Aham. E aquilo me fez ter um olhar que eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jornal gourmet do centro. Mas como é que faz jornal? Não sei. Vamos Quem é que atrás. sabe? Ninguém sabe. Você sabe fazer, eu não sei fazer. Mas a gente tinha Tem o a principal. montagem toda ali e tal. Vocês A tinham gente sabia fazer arte É de arte. publicidade. É. E eu sabia escrever. Sim. Então a coisa se casou. A coisa ideia se tava casou. pronta, tava feita. Aí a gente fez uma primeira amostra, chamada Gourmet do Centro. Fizemos uma primeira amostra, tamanho tabloide, e botamos, fomos nas aquelas whisquerias fortes do centro. Tinha um restaurante bons no centro. Muito. A gente foi vender aquela ideia vendeu pra caramba, César. Aquela ideia legal. bombou. Todo mundo queria sair na coluna. Todo mundo queria sair. Não, esse aí já era um do jornal nosso mesmo. Sim. Todo mundo No queria sair no jornalzinho. E o nome era... Gourmet do Centro, gourmet. Ficou o nome da coluna. Exatamente. Ficou o nome lá que a gente botou lá da primeira vez, que deu certo e nunca mais a gente fez. Deu certo. Aí eu estava com esse meu amigo numa whiskeria da Rua do Acre, eu não me lembro direito onde que era, por ali. E aí um senhor lá dentro falou assim, que estava lá tomando seu esquinho de final da tarde, batendo papo, conhecia o dono, e ele viu a gente conversando com o dono e oferecendo a publicidade. Ele falou, olha, eu quero botar a minha propaganda nesse jornal. Eu falei, qual é o restaurante do senhor? Não tem restaurante, eu tenho um escritório de contabilidade, sei lá o que é. Aí eu falei, olha, mas infelizmente não dá, porque era só restaurante. Ele, não, mas eu quero. Quanto é que é? Eu pago. Não sei quanto, eu pago mais. Eu pago assim. eu falei, cara, a gente tá precisando de dinheiro para impressão, né, cara? Aham. Aí saímos de lá com a pulga atrás da orelha, né? Eu falei, não, o senhor me dá seu telefone e tal, eu vou entrar em contato com o senhor, pedir desculpas e tal. Eu falei, eu mesmo não sei o que fazer agora, eu tenho que pensar e tal. Aí voltamos pro nosso escritório, chegamos lá, vem cá, cara. Vamos abrir um jornal geral. Para com esse negócio, vamos botar aí. As empresas de informática estavam começando a ficar fortes, né? Tava muita empresa de informática entrando no centro, não sei o que lá e tal. Telefonia, Nokia, papapá. Eu falei, vamos abrir um negócio assim, cara, que todo mundo anuncia, vamos embora. Que possa abranger todos os segmentos e tal. Exatamente. Aí botamos o escritório era lá no centro. Lá no centro. Aí abrimos um jornal chamado Centro Rio. Centro Rio, para abranger tudo. Assim que eu boto esse jornal praticamente, que eu descubro isso, eu virei para minha esposa e falei assim, vamos fazer alguma coisa parecida aqui no Posto 6? Só para essa galera nossa aqui conhecida. Tu morava em Copacabana, né? Aí, trabalhava no centro, mas morava aqui. Morava aqui. Aí tinha uma galeriazinha perto lá de casa, que eu falei assim, vamos começar por ela? Vamos fazer um jornalzinho para essa galeria. Será que isso vai dar certo? Aí eu já tinha o know-howzinho, né? Já sabia um pouquinho, já sabia onde imprimir. Já tinha o time ali, já sabia como diagramar e tal, enfim. A diagramação já era por computador, mas não como é hoje em dia. As fotos não entravam, você tinha que recortar para fazer fotolito de foto, enfim. O texto já vinha no computadorzinho, já. Mas o restante você tinha que fazer os colagens e tal. Era muito interessante. Depois eu conto a história de gráfica, que é uma outra história paralela. Outra história, Sabe que a gente conversando, a gente fica aqui até o resto da vida. Aí, César, fizemos, não é que deu certo o jornalzinho da galeria? Todo mundo na galeria comprou. A galeria pequena. Né? Mas todo mundo comprou. Fiz o jornalzinho da galeria. Não tinha Instagram naquela época? Não tinha nada, irmão. Não tinha internet, não. Não tinha nada? Tinha e-mail. E-mail já tinha. Já tinha, mas era só e-mail. E tinha página da web, mas era difícil, César. Não era acesso por modem, linha de telefone, era caro. A conta de telefone ficava cara, né? E tal, enfim. É quando o pessoal viu ali estampado ali no jornalzinho. Jornalzinho. E fiz esse jornalzinho, fiz um jornalzinho mesmo, pequenininho, César, para essa galeria. A gente chama de mini tabloide. Eu não sabia na época, né? Hoje é um mini tabloide. O Posto 6 é um tabloide. O jornal o Globo, por exemplo, é um jornal standard. Posto 6 é um tabloide. E existe o mini tabloide, que é a metade. Eles são sempre as metades, né? Muito bem. Esse informativo, nesse jornalzinho da galeria, deu super certo. E isso o centro está rolando. Tá rolando. Deu certo aqui. Aí
Aí eu virei para minha esposa e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o pessoal de restaurantes daqui do Posto 6, desses botecos e açougue, não sei o que lá, e pá. Vamos fazer um jornal aqui do Posto 6. Ela ficou amarradona. A ideia se expandiu. Já estava se expandindo, né? Aí fiz o primeiro. Como é que eu fiz o primeiro, César? Essa história é muito Isso nós já interessante. estamos na década de 80? Já, não, a gente já está na 90. 90. Tá. Aí isso é muito interessante, César, por quê? Você vê que a pessoa, quando tem muita vontade, ela consegue as coisas. Quando você é perseverante, tem vontade e quer de fato, você consegue. E eu tive essa ideia com ela no sábado de manhã. Aí tal, papapá, e ideia vai, ideia vem. Eu falei para ela, de tarde vamos sentar que a gente vou fazer umas matériazinhas do Posto 6, fazer algumas coisinhas e tal, pegar alguns entretenimentos e tal, enfim, vamos compor alguma coisa aqui. Aí fomos compondo, César, fomos compondo e tal. Eu sei que no sábado à noite, 10 horas, 11 horas da noite, eu tinha impresso 2 páginas de A4, frente e verso, e colei com durex aquele meio, para ficar um caderninho, né? E lá e tal, e embaixo tinha os espaços de anúncio. Eu falei, agora eu vou vender esses anúncios aqui. Eram 4 folhinhas, eram 4 páginas. 4 páginas. 2 folhas, né? 4 páginas. Aí, César, eu fui dormir aquela noite, eu pensava tanto, eu fui dormir 1 hora, 2 horas da manhã, eu não me lembro direito, enfim, papai, e eu acordei, eram 5 horas da manhã, com aquela vontade, com aquele gás, eu falei, vou pra rua vender, quando der 7, 8 horas, vou pra rua vender. Aí a Ana virou pra mim, minha esposa, virou pra mim, você tá maluco? Hoje é domingo. Tu dormiu sábado pensando que ia acordar segunda. Né? Eu pensei que já ia acordar. Eu falei, é domingo, Tá, então vamos fazer o seguinte, quando der 8 horas da manhã eu vou pra rua. De segunda-feira? Não, de domingo, César. De domingo tu foi? Eu vou pra rua, vou pro domingo. Os restaurantes estão abertos. Estão abertos, Aí fui no açougue, primeiro lugar que eu fui no açougue. O açougue lá, tinha um açougue na Bulhões de Carvalho. Fui no açougue, o açougue estava aberto. Eu fui lá, falei lá com o fulano. Quanto é isso? Eu falei, não me lembro, sei lá, 40 reais, 30 reais, 20 reais, não me lembro quanto era. Eu quero. Já fechou um? Fechei o primeiro, né? Contentão. Eu falei, aí marquei lá, né? Que a gente chama de prelo, né? Na boneca, né? Aqui, já tá marcado, isso aqui é do senhor. Aí tal, passei mais lá frente, tinha uma loja de foto, também estava aberta. Opa. Aí ele falou, olha, bacana a tua ideia, hein, Mauro, não sei o que lá. Ali. Eu falei, bacana a tua ideia, não sei o que lá e tal. Só que é o seguinte, eu quero aqui na capa. Olha. Faz esse rodapé aqui embaixo pra mim assim. Rapaz. Eu falei, cara, eu não tenho nem preço pra isso. Ele falou, você não tá cobrando 40 de um? Cobra 80 pra mim. Tá bom. O dobro tá bom. Dobro. Eu falei, tá bom. Tá bom. César, tá valendo. Eu voltei pra casa meio-dia com o jornal completo vendido. Olha, com 8 páginas. Que maravilha, cara. Segunda-feira eu já botei pra imprimir. Que maravilha. Que doideira, né, cara? E assim surge o Posto 6. Surge o Posto 6. Assim surge o Posto 6. O Posto 6 vai fazer 29 anos. 29 anos de 29. idade. Tá um garoto. Aí eu larguei o centro, né? Eu deixei lá pros meus companheiros. Dei de presente para eles lá. E o jornal Posto 6 virou um símbolo, né? De comunicação e... eu diria virou um símbolo de literatura. Porque eu já li contos dentro do Posto 6. O Posto 6, ele tem uma... a vida dele é muito interessante, né? Até para mim mesmo. Eu às vezes fico pensando, né, cara? Eu me surpreendo. Aliás, a gente está falando aqui, depois a galera vai ver no monitor o jornal Posto 6 pra gente mostrar. Maravilha. Eu acabei não trazendo, porque eu estava na rua, eu vim direto, né? Mas enfim, eu ia te trazer um livro e um Posto 6, mas vou deixar aqui para você depois. O Posto 6, ele me surpreende em vários sentidos, porque ele praticamente ele foi se criando, ele foi se desenvolvendo de uma forma natural. Ele foi crescendo naturalmente. Naturalmente. Alimentado pelos próprios copacabanenses. Moradores, colaboradores, estagiários, isso. jornalistas que passaram. Artistas. E eu, como eu sempre considerei isso um grande lazer, eu nunca considerei, o Posto 6 para mim nunca foi trabalho. E olha que eu larguei tudo na minha vida. Larguei tudo.
tem 28 anos que eu larguei tudo na minha vida, minha esposa dedicar. também, para se dedicar só ao Posto 6. Não, você não largou a esposa, ela Não, que largou as outras ela largou as outras coisas, largou. Que ela trabalhava também, né? Ela pra tinha não ficar subentendido, não largou até a esposa, não. Mano. A esposa Não. que largou as Muito coisas. pelo contrário, pô. A Ana foi a alma do negócio lá. Ela é a parceirona, né, cara? Sem ela, realmente, Você não tem teria ideia conseguido. hoje de quantas pessoas já leram o Jornal Posto 6 Menor. que não é mais só de Copacabana? Menor ideia. Por exemplo, eu tava pensando isso ontem, eu falei, Copacabana tem 150 mil habitantes? 150, 160. Moradores. Só Copacabana, Só correto? Copacabana. Hoje, atualmente, né? Claro que já teve mais. Já teve mais, já teve 200. Né? Já teve 200. Já. Vamos botar aí que se só Copacabana cada um lê esse teu jornal, o Posto 6, que não é mais seu, agora é do Rio de Janeiro, do Brasil. Você é o fundador, mas ele vai né, se perpetuar aí, se Deus quiser. 200 mil só Copacabana, mas vamos colocar aqui Ipanema, Leme, Leblon e esse jornal, eu sei que já, por exemplo, esse jornal já foi para fora do país, ele já tem gente que vem aqui em Copacabana, leva ele para Alemanha, leva ele para Itália, leva ele para todo lugar. Olha, põe milhões nisso, mano. Põe. Eu já fui surpreendido com o Posto 6 em outros países. E eu chegar e ver o Posto 6. Acredito nisso. Né? Então, muito interessante, muito interessante. Porque o jornal, só para que aqueles que ainda, porventura, estiverem assistindo, não saibam, às vezes pessoas fora do Brasil, o jornal, você distribui ele gratuitamente, né? Isso. E o que é pago são as vinculações. São os anúncios. Os anúncios são vinculados ali. Quer dizer, é o modo tradicional de fazer praticamente um jornal de bairro, né? É o jornal de bairro. Jornal de bairro. E o Posto 6 ele deu muito certo porque... Bom, enfim, não há uma receita, né? Você não dá. Aliás, é como um bolo também. O bolo você tem receita e às vezes anda e desanda. Às vezes não dá. Tem um bolo gostosíssimo da vovó e o outro que não é tanto. Mas os ingredientes foram o mesmo, o tempo de preparo foi tudo a mesma coisa. Mas aquela mãozinha, né, é diferente. Enfim, o Posto 6, ele sobressaiu pelo envolvimento das pessoas, dos moradores, com o jornal. E isso foi muito interessante. Eu dei muita sorte também, competência junto, sim, não claro. querendo Não, mas sem dúvida. Mas competência sem junto, dúvida. porque eu acho que foi... eu e Ana nos procuramos muito aprender. A gente sempre foi muito aberto para aprender, tanto que eu fiz jornalismo, eu era turismólogo, né? Então eu fiz jornalismo, fiz questão de voltar para a cadeira, sentar na sala de aula porque eu estava desenvolvendo um jornal. Né? Então eu tinha que ser jornalista e eu tinha que conhecer como desenvolver isso. E quando eu percebi que a faculdade ela era a formação apenas do jornalista, eu também fui para outros cursos para aprender a parte técnica também. Claro. Porque eu nunca aceitei ter um funcionário que soubesse fazer e eu não. Então, eu sempre fiz questão de conhecer todos os meus pontos de distribuição, de distribuir o jornal, de conversar com o jornaleiro, de conversar com quem distribui o jornal para saber como está, assim como ter o domínio da ferramenta que eu usava no computador para fazer um anúncio e para diagramar o jornal. O que é interessante, né, Mauro? A gente vive num mundo completamente digitalizado, e a gente está falando de uma coisa física, né? Era completamente física. E artesanal, completamente. Completamente artesanal. Até as fotografias naquela época eram trabalhadas artesanalmente, na mão mesmo. Isso é incrível. E eu fico imaginando, mas eu já peguei uma fase bem adiantada de como fazer edição de um jornal. Eu fico impressionado com essa galera do início do século XX, por exemplo, né? Como fazer um jornal, e faziam muito bem, muito bem. E aquilo era letrinha por letrinha, César. Aquilo não era digitação de máquina de escrever, de teclado, não. Aquilo ali era letrinha por letrinha. Chumbo, meu amigo. Você ia compondo. Era um composite ali para você ir fazendo. É loucura, né, meu irmão? Loucura. Mas, enfim, mas é um trabalho muito legal. A única parte que eu não dominei nessa área toda foi a gráfica.
até porque eu também não tinha tempo de ficar na gráfica aprendendo como se imprimir o jornal. Que já é Mas um outro departamento. Outros profissionais que estão ali. Engenheiro de produção, enfim, impressores, é uma galera muito especializada. Porque é muito difícil imprimir um jornal. Com cores, com não sei o quê. Nossa, ele tem que saber a mistura, ele tem que saber velocidade de máquina para não rasgar papel, enfim. Como editor de jornal, do Jornal Posto 6, você depois entrou o escritor Mauro Franco? Essa parte da literatura, essa parte é muito da minha família, de parte de mãe, sempre foi. O Aloysio Azevedo e o Arthur Azevedo são meus tios, enfim, já há algumas gerações, né, enfim. Arthur e Aloysio são os ícones da literatura, dos ícones da literatura brasileira do final do século XIX, fundadores da Academia Brasileira de Letras, enfim. E eu acho que nossa família, ela sempre puxou um pouco disso, dessa parte da literatura, e alguma coisinha bateu dentro de mim. Ou já estava lá, né? Ou já estava lá, estava adormecida, vamos dizer assim, né? Mas eu nunca tive tempo de escrever de fato, que escrever um livro, a maioria desses escritores, desses best-sellers, eles falam que 95% é transpiração, né? 5% é inspiração. E é de fato, César, é de fato, porque mergulhar ali, a inspiração você concebe a história na sua cabeça. No momento que você está dedicado, mergulhado. Você está ali, você está dormindo, você está numa praia, você está descansando assim e surge a história na tua cabeça. É óbvio que ela não surge toda, claro, né? Mas a base dela, ela surge e você pensa, dá para desenvolver. Talvez seja como uma letra de música. Sim. Né? Que você pensa no refrão e tal, e depois você vai desenvolvendo. Por aí. Às vezes ela sai toda, mas às vezes você tem que bater um pouco, chamar algum amigo, não sei o que lá e tal. Mergulhar mesmo na história, tem um trabalho ali. E aí, eu tinha uma... Com o jornal e com esse raciocínio muito voltado ao texto jornalístico, o texto jornalístico ele é trabalhado em cima de 3 partes, que é o desenvolvimento, né, que a gente chama uma redação, que é o desenvolvimento, que é o teu início, que você coloca o teu início, vai dizer o que é, depois você faz o teu desenvolvimento, né, para você explicar direitinho, e a tua conclusão. Né? E o jornalismo, a tua conclusão, ela não pode ser muito sua, ela tem que ser bem generalizada, enfim. Então, o texto jornalístico é um texto muito rápido, vamos dizer assim. Por mais elaborado, por maior que ele seja, ele é um texto muito rápido em questão à literatura, né? Em questão a você criar uma história de livro. Então, eu não tinha esse desenvolvimento para escrever a história em si. E escrevi algumas colunas até interessantes para o jornal. Nós tínhamos um colunista que era um cara sensacional, que era o Sargentelli. Ele foi colunista do Posto 6. Né? E saudoso. Andei, saí muito com o Sargento, enfim, foi uma época muito boa. Ele era colunista, contava as histórias dele, histórias engraçadas, histórias de quando ele foi a Roma, com o pessoal todo dele, fazer os shows dele, né? E ele contava as coisas. O Sargento era um cara muito engraçado, sempre foi, né? Sempre foi. E eu fui a alguns shows dele, foi num show dele que eu conheci o Joãozinho Roberto Kelly. E o Kelly foi uma pessoa muito, muito bacana. Copacabanense também. Nossa, esse daí. João Roberto Kelly, lenda da música brasileira. Tricolor. Já esteve aqui na rádio com a gente, né? Já, várias vezes, né? Várias vezes. Enfim, conheci o Kelly, conheci muita gente. Aldir Blanc, conheci muita gente. Aí, as cantoras todas, enfim, essa galera toda. Aí, eu acompanhava isso, mas infelizmente o Sargentelli ele parou de escrever numa época, porque ele estava muito assoberbado, não sei o que lá e tal, e depois, infelizmente, veio a falecer na gravação daquela novela. E ficou uma lacuna no jornal, né? Porque
eu tinha que preencher com alguma coisa aquilo, porque o pessoal adorava aquela coluna dele, que era muito divertida, muito gostosa. E ele falava sobre o passado, ele falava quando ele paquerou Emilinha Borba, como é que foi na Rádio Nacional e tal. E, né, umas coisas assim super legais. Eu falei, caramba, eu não tenho ninguém a esse nível, né? Não tem, não tem. Né? E até se tiver com toda essa base, a pessoa não vai saber escrever dessa forma tinha todo um gostosa, jeito, né? Tinha um jeitão dele, né? Mas eu tinha descoberto um pouco a forma como ele escrevia, né? Como ele desenvolvia, que ele desenvolvia de uma maneira tão simples, que aquilo é que chamava a atenção. O que eu fiz? Eu criei um personagem chamado Barão do Posto 6. Barão do Posto 6. Que era um cara que vivia nos botequins de Copacabana, né? Você criou um personagem. Eu criei o personagem e comecei a escrever como se fosse o Barão do Posto 6. O cara que vivia nos bares. Então eu pegava... Na coluna não tinha Mauro Franco? Não tinha. Tinha Barão do Posto 6. E tinha uma pessoa figura lá, não cara... Era você, não tinha nada a ver contigo. Não tinha nada a ver comigo. Tinha uma figura lá, cara, que uma moça desenhou pra mim. Enfim, um cara com cartola. Cara com a cartola, uma barba, aquele rosto redondo e tal. Tô ligado. É muito engraçado. Aí botava aquilo lá. E ele e eu escrevia. E eu me baseava a coluna em piadas, né? Piadas do dia a dia, piadas de botequim, piadas... E eu consegui transformar aquelas piadas num texto literário, de uma forma simples e brincando, e criando personagens. Era o Barão do Posto 6, o Zeca Copão, o Denis não sei o que lá, o outro... Eu criei vários personagens, o Barão do Posto 6 ainda está vivo? Não. Eu vou contar até o porquê. e essa coluna desenvolveu de uma forma fenomenal. César, foi uma coisa assim, foi um sucesso, cara. Eu foi um sucesso. Foi um sucesso. As colunas E aí alguém me virou e falou assim, Mauro, por que você não junta essas crônicas e faz um livro, né, com essas crônicas? Aí eu fiz um livrinho, Conversa de Botequim. Surgiu o livro. Surgiu o livro, Conversa de Botequim, Crônicas do Barão do Posto 6. Isso foi em 2002, mais ou menos. Você acredita, só para abrir à vontade, eu já ouvi gente perguntar, como eu vivia jogando bola por aqui, gente perguntar, e depois que eu comecei a trabalhar em rádio, vem cá, esse cara mora onde? Esse Barão de Posto 6, eu não vejo esse cara em lugar de Copacabana. De achar que era uma pessoa, inclusive eu cheguei a achar também, que eu não imaginava, que hoje tu tá me dizendo que era tu. Era eu mesmo. E aí surgiu o livro. Aí eu peguei fiz uma coletânea de alguns contos, de algumas crônicas, juntei no livro. César, o livro foi um estouro. Um sucesso. E aí quem fez o prefácio do livro foi o Kelinho, foi o João Roberto, né? Que fez o prefácio do livro pra mim. Legal. Eu pedi pra ele, falei, pô, Joãozinho, faz o prefácio do livro. Pô, Maurinho, na hora que você quiser, não sei o que lá, ele fez o prefácio pra mim. O livro estourou, César. O livro foi assim uma coisa descomunal. E rádios me chamavam pra entrevista, não sei o que lá e tal. Foi uma coisa descomunal. E o livro, ele se esgotou, né? Ele esgotou. E eu deixei ele se esgotar. E com o tempo eu fui esmorecendo na coluna também. E um amigo, ele me ligou e falou assim, Mauro, a sua coluna, a coluna, ele não sabia que era minha não, desculpa. Ele pensava que era de alguém do jornal. A coluna do jornal, ela foi recortada e colocada em alguns lugares, assim, para o pessoal ler. Mas você não acha que você está incentivando, não, as pessoas a beber? Eu falei, não, de forma alguma, nunca foi isso, né? Porque sempre foi a brincadeira, sempre foi era um cara de boteco, de botequim, né? Circulando nos botecos. E nunca foi de bebedeira, nunca foi de nada disso, né? Mas aí, cara, eu falei, sabe uma coisa, com o tempo eu fui esmorecendo e tal, eu fui parando e parei, de fato, com o Barão do Posto 6. E aconteceu de virem várias cartas pedindo o retorno do Barão e tal. Muita gente tinha achado que o Barão tinha morrido. Pois é, eu perguntei agora. Eu falei, olha, infelizmente, né, chega a hora de todo mundo, mas quem tinha morrido era a coluna, não era o Barão. Não era o Barão. Mas eu falava, infelizmente chega a hora, né, cara, é assim mesmo e tal. Enfim. E o livro teve aquela tiragem e... Teve duas tiragens. Teve duas tiragens e acabou.
E já me pediram para reeditar, mas eu não quero reeditar o livro, não. Eu quero segurar um pouco o Conversa de Botequim. Eu vou reeditar esse livro de uma forma diferente. Sim. Outra coisa, não aceito a reedição, reeditar ele em forma digital. Eu quero físico, eu quero papel. Tem que ser físico. E eu quero acrescentar mais histórias. Então eu tenho que voltar, né? Eu tenho que ir ao passado para resgatar várias crônicas do Barão. E essas crônicas eu batia elas, eu escrevia e não tinha gravado isso. Então saiu no jornal. Então hoje eu tenho que recopiar do jornal. Quer dizer, vai dar um certo trabalho. Né? Então eu estou botando para frente. Bom, depois do Barão você lançou mais Depois do Barão, eu comecei a escrever. Teve uma novela da Glória Pérez. Explode Coração. Enfim, teve uma novela da Glória Pérez. Nos anos 2000 alguma coisa, que falava sobre Rápidos Crianças, enfim, né? Não me lembro direito daquela novela. Abordou bem esse tema. Tinham as mães ali, inclusive. Tinha as mães no final, parecia as mães da Cinelândia, mães lá de São Paulo também, enfim, tinha algumas coisas. Apareciam as imagens de jovens desaparecidos. Isso. E eu sempre tive um olhar muito forte para isso, tanto que no Posto 6, às vezes eu publicava aquela coluna de crianças desaparecidas da FIA, né, da Fundação Infância e Adolescência, que o Lauro Monteiro, na época, ele era o presidente da FIA, ele é um pediatra, ele era um médico pediatra, não sei se o Lauro continua aí, mas ele foi um cara muito incentivador de jornal, ele gostava muito do jornal. E eu virei pro Lauro e falei, Lauro, vamos botar esse cartaz, que a FIA fazia uns cartazes, lembra? Com a carinha de umas crianças. E é impresso no jornal. Impresso no jornal, fazia questão de botar aquilo no impresso no jornal também, porque quanto mais a gente divulgasse, melhor, né, César? Legal, cara. Então era uma forma de eu ajudar também, né? E ajudou muita gente ali, viu? Capaz. Ajudou, capaz, sim. Com certeza ajudou. Enfim, e eu sempre tive essa ideia na cabeça e eu comecei a escrever um livro em 2006, mais ou menos, sobre alguma coisa nesse sentido. E a história foi, mas foi quando o jornal cresceu muito, sabe, César? O jornal de 2002 a 2014, ele foi assim, uma coisa que estourou. Uma explosão mesmo. Foi uma explosão. E os outros bairros me cobravam também jornais de bairro. E eu acabei me especializando nisso, né? Eu acabei abrindo o Ipanema Leblon. Acabei abrindo o Flamengo Largo do Machado, Catete e Laranjeiras. E até me chamaram para o Meyer. Cheguei a fazer um jornal lá no Meyer também, enfim. Sempre jornal de bairro e sempre muito voltado para arte e cultura. Sempre voltado muito para arte e cultura. Isso, E aí me surge uma ideia de fazer um jornal de esportes de praia. Que nós tínhamos o Jornal dos Esportes, que era aquele vermelhinho, lembra o Rosinha? Lembro. E o Jornal dos Esportes tinha acabado. Então os esportes amadores estavam muito largados, muito sem ninguém, órfãos de mídia, né? Então eu lancei o Esportes de Praia. Só que esportes de praia, César, foi uma loucura na minha vida que eu fiz, cara. Eu imprimi 100 mil jornais para distribuir dos quiosques da praia do Flamengo, a praia passava da Macumba, eu ia até Grumari. Gente, meu irmão, trabalhoso. Mais o Posto 6, mais os 2 vias. Aquilo estava me enlouquecendo, não dava mais, eu não tinha mais condição. E contratar mais gente e crescer mais, aquilo também não estava dentro do planejamento. Porque, infelizmente, a nossa economia ela não te permite muito você ser grande. Ser empreendedor. Então você tem que estar sempre tomando muito cuidado, né? E aí eu reduzi aquilo, tirei o Esporte Praia, desapareceu. Eu tirei lá do Meyer também, infelizmente, que eu gostava muito do Via Meyer. Mas eu fui adaptando, fui me reestruturando, minha equipe voltou a ser mais enxuta. E aí eu comecei a ter mais tempo para escrever, vamos dizer assim, né? E aí esse livro que eu tinha começado a escrever com essa ideia da novela e tudo mais, eu guardei, estava engavetado. Mas eu achava aquilo bacana, eu falava, qualquer dia eu vou reescrever esse livro e tal. Em 2015, infelizmente, o irmão da minha esposa, ele faleceu. Teve um ataque no coração e ele veio a falecer muito jovem, 51 anos, 52 anos, enfim. E aquilo, obviamente, chocou muito a gente, né? Para todos nós. E aquilo
e se ele tivesse se cuidado mais, e se ele tivesse ido a um cardiologista, não se importava muito com isso. A prevenção não se importava muito com isso. O condicional, o se, ficou muito na minha cabeça. Né? Eu sempre gostei muito de ficção, e eu sempre gostei muito de viagem no tempo. Um dos temas que me fascina é viagem no tempo. E aí eu li um livro do Stephen King, chamado 1963, o ano do Kennedy. E é um livro que eu achei assim, muito interessante. Não vou dar spoiler do livro, mas comprem. É um livro sobre passagem no tempo. É 1963. 1963, do Stephen King. E ele retrata como ele coloca ali, e se o Kennedy não tivesse morrido? Como salvar o Kennedy? E ele consegue fazer uma passagem do tempo, a coisa não dá certo, enfim. Como qualquer passagem do tempo, só muita ficção para dar certo, né? Porque, na verdade, não daria certo se você começar a colocar qualquer coisa que mude nós dois aqui nesse momento, a história para frente já é outra. Né? E ela pode ser melhor ou pode ser pior. E se for pior, não tem como você consertar. Você vai ter que voltar novamente, enfim. Mas isso sempre me fascinou muito. E esse se ele tivesse, não sei o que lá e tal, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí uma noite eu sentei, César, em 2016, eu sentei e escrevi um primeiro capítulo de um livro de passagem no tempo. Ela baseada no Rio de Janeiro, sempre Rio de Janeiro, eu sempre gostei muito de enaltecer nossos bairros, nossa cidade. Eu sou muito regional. Coloca muito os cenários, né? Eu gosto muito. Rio, e escrevi uma história, um romance ficção sobre passagem no tempo, onde o pano de fundo é o Parque Lage, né, que fica no bairro do Jardim Botânico. Isso, Parque Lage. Que é um dos lugares que a minha mãe nos levava. Eu tenho mais 2 irmãos. Maravilhoso o Parque Lage. Maravilhoso. E aquilo dali ele tem um ar assim interessante, aquelas grutas, bucólico, né? Uma coisa assim que te remete a um passado, o casarão, né? Enfim, eu sempre... se você entrasse numa cápsula do tempo ali... exatamente. E viajasse para um Rio de Janeiro lá no início, né? Interessante isso, né? E uma das coisas ali que eu tinha muito medo quando era criança... Era um lugar lá que se chamava Lavanderia dos Escravos. E aquilo era uma lavanderia mesmo dos escravos Estamos falando do século XVI, tá? Quando aquilo era fazenda. Aquilo ali era uma fazenda, né? Era uma fazenda, era de plantação de cana. Era. Essa é uma outra história aí que a gente fica aí até ano que vem. Então, tinha essa lavanderia. A lavanderia, hoje lavanderia é lavar roupa, né? Só pra gente. Ela também servia para isso, mas ela servia principalmente para você aproveitar o cânhamo e fazer aquelas cordas, aqueles cabos para os barcos, porque era tudo barco, né? Então eles precisavam de cabos novos, então aquilo trançava os cânhamos. Exatamente, lavar e secar e enrolar aquilo. Então a história da lavanderia dos escravos no Parque Lage é muito interessante. E aquilo sempre me fascinou muito, porque aquele escuro, tem aquele riachozinho no meio, aquelas pedras assim, né, cara? E lá no fundo tem um quartinho escuro e tinha uma porta de ferro. Agora roubaram a porta de ferro, né? Mas eu acho que roubaram, porque não existe mais. Aquela porta de ferro? Uma porta de ferro lindíssima, né? E tudo escuro, lá dentro era um breu, né? A gente não tinha lanterna. Né? Aquele chão molhado. Então aquilo pra mim era extremamente sinistro, né? Você imagina uma criança olhando aquilo ali. E meu irmão era mais velho, ele gostava de levar a gente, assustar, de brincar, né? E tal. Então nessa história, eu crio a lavanderia do escravo como o local onde o cara passa no tempo, sem querer. E o personagem principal, que é o Fábio, livro, né? É o primeiro. Você está falando do primeiro. Tá. E aí eu dei o nome desse livro de Tempo Incerto. Isso, Tempo Incerto. E esse livro, quando saiu, César, ele fez um sucesso. Mas o Barão veio depois, então? Barão é antes. Barão é 2002. 2002. Esse é 2015, 2016. Barão é um compilado de... É uma junção de várias crônicas, né? Tá. Ele não tem uma sequência, eles são crônicas. Então, tá. E aí surge o Tempo Incerto, que eu adorei. Eu amei aquele livro, eu amei a minha história. Mas foi difícil, César. Foi difícil, porque minha cabecinha de texto jornalístico para conseguir entrar no outro texto, ela demorou e um pouco. Eu estudei muito. Eu fui estudar roteiro de livro, eu fui estudar criação de personagem, eu fui estudar... Enfim, não é fácil, né? E é aí que vem a transpiração.
né? Porque se dedicar a buscar. Porque quando você lê um aprimoramento, personagem, você vendo um personagem na TV, por exemplo, né? Ele já tá de óculos, ele é a cor da pele, ele já tem tudo ali definido. Então você não precisa imaginar como ele é. Né? Ele tá ali, você já sabe como ele é. Então você vai só trabalhar a história. Né? No livro, não. O livro você tem que criar esse personagem. Os personagens, né? Os personagens, que eles vão se comunicar, eles vão criar pessoas. E aí você tem que mostrar como ele é fisicamente, como ele é personalidade, como ele é. Né? Isso é uma coisa que demanda um tempo e você tem que ficar pensando, né? É uma capacidade de raciocinar muito porque grande. O outro personagem que você vai criar, ele não pode ser igual ao primeiro, então ele tem que ter tudo diferente. E acontece que você próprio é um personagem. Sim. Nós somos um personagem. Então eu posso até me colocar dentro de um personagem no livro. Mas eu não posso me colocar dentro de uma personagem mulher, por exemplo. Não. Né? Uma personagem avó, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? Então eu tive uma certa dificuldade. Caramba. Então eu estudei. Se transferir para... Eu estudei, vi como é que era e tudo mais, tal, e fui tentando, até que deu certo, até que... Aí lançou o Tempo Incerto. Lancei o Tempo Incerto. O Tempo Incerto foi muito gostoso e eu deixei ele aberto. O final dele, você pode considerar que terminou a história ou não. Ou pode ter uma sequência. Para mim, era ou não. Mas se uma pessoa ler, uma outra pessoa ler, ela pode considerar que a história terminou ali. Sim. Mas vai ficar uma coisa um pouco aberta. Tá. Né? Pô, mas esse cara, Fica como é que esse cada cara né? passou no tempo, não sei o que lá e tal. E aí eu crio o Tempo Incerto 2, que é a continuação da história que eu queria. Tá. Mas não criei com o mesmo personagem. Eu criei com são os mesmos personagens, só que aí a transformação acontece com a filha dele. Entendi. E aí vem a história da filha dele e esse primeiro, no Tempo Incerto 1, o Fábio, ele volta para Era Vargas. Ele volta para 1930. Ele conhece o pessoal do movimento de 22, ele conhece... Enfim, e ele vai fazendo parte de tudo isso e retorna. Só que isso enlouquece ele e transforma a vida dele completamente. O que ele queria consertar, de fato, ele não consegue consertar. Muito pelo contrário, ele piora a situação. Mas, ao mesmo tempo que ele piora, ele tem uma outra janela se abre para ele, dando para ele mais uma oportunidade ímpar, uma oportunidade muito legal, muito bonita, que é o amor, que é o coração, que é a vontade de viver e tal. Mas ele não consegue compreender aquilo. Então a vontade dele é sempre voltar para modificar, até o momento que ele consegue estragar tudo. E não tem, ele fica sem saída, ele fica no beco sem saída. O Tempo Incerto as pessoas podem adquirir. Tá à venda, agora a venda só naquele que faz livros sob demanda. Depois eu te passo o site. A Amazon não, né? Não, na Amazon ele não tá, ele tá no... Tá, daqui a pouco enfim, eu coloco lá para você. Aí eu fiz o Tempo Incerto 2. E você tá lançando agora o... Aí, César, acontece o seguinte. Eu falei, bom, vou fazer o Tempo Incerto 3, que eu deixo o Tempo Incerto 2 também aberto, né? Vou fazer o Tempo Incerto 3. Tô mexendo nas minhas gavetas, nas minhas coisas, e encontro aquele livro que eu comecei a escrever em 2006, 2007, da novela da Glória Pérez. Encontrei aquele princípio que eu escrevi. E aí seria o segundo livro. Que seria o meu primeiro livro. O primeiro, aliás, né? O primeiro livro. E aí eu encontro aquilo, aquele rascunho, aquilo tal, leio aquilo, gosto muito novamente de tudo aquilo. Falei, cara, eu vou continuar esse livro. Isso já foi em 2019, 2018, 2019. E aí faço o Marimbás do Posto 6, que você tá vendo aí. Tô vendo aqui Tá vendo aí a capa, né? Dele, tem a sinopse. E fala aí já assim a respeito do adolescente. Aí vai falar sobre adolescente, vai falar sobre situação de rua, vai falar sobre pessoas que desaparecem, vai falar sobre uma série de coisas que acontecem na nossa sociedade extremamente cotidiano. Esse aqui vai ser lançado? Já foi lançado. Já foi lançado. O Marimbá já foi lançado. A galera pode até adquirir aqui no maurofrancooficial.com.br. Pode, maurofrancooficial.com.br vai te mandar lá para aquele site que faz livros, né?
Por demanda, né? Por demanda, é por Eu demanda. vou colocar aqui na tela pra galera ver. Enfim, eu nessa parte de marketing eu sou péssimo, a Paula que faz isso pra mim, né? Olha, Mauro, e quando a gente planta as coisas boas no mundo, né, a gente colhe coisas boas. Então fica aí um recado pra você, jovem. Você quer colher um bom futuro na sua vida, plante semente de conhecimento dentro de você mesmo, né? A buscar conhecimento através dos mais velhos, dos que aprenderam com a vida ou com a escola. E cria dentro de você o teu conhecimento e que amanhã você vai colher. E o Mauro hoje, eu quero ter o prazer de entregar para ele aqui, que foi o prêmio Arte e Movimento, prêmio cedido, o troféu Arte e Movimento cedido pela APEJ, Associação dos Poetas e Escritores do Rio de Janeiro. E me foi concedida a honra de receber pelo Mauro Franco no dia da cerimônia. Ele não pôde estar presente, e eu estive presente lá recebendo também o troféu Arte e Movimento, que é um troféu lindo. Olha, aliás, que legal. ele é feito todo de material reciclado. E é um troféu que é distribuído no mundo inteiro, Mauro. São mais de 30 países onde são distribuídos ele para artistas de diversas nacionalidades. Eu quero ter a honra de entregar para você. Eu tive a honra de receber. É? Olha, que legal. E cara. Muito obrigado. Entregar para você também o Muito obrigado pra galera toda. diploma de premiação, tá bom? Vamos Porque vamos abrir aqui pra ver, não né, só César? esse, como tantos outros prêmios, Mauro, você merece por ser um disseminador de conhecimento. Troféu, olha, bacana. Pô, muito obrigado, muito escritor obrigado. E, principalmente, uma pessoa que luta pela comunicação no país e oportuniza, principalmente, a todos os atores, né? Pessoas que fazem a arte e a cultura no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? O jornal é Posto 6, é um jornal alusivo a um posto de Copacabana. Ele nasceu em Copacabana, mas hoje ele é um jornal do mundo. Diria que ele é um jornal do mundo. Existe a versão impressa, mas também existe a versão Existe a online, digital, né? existe. A pessoa pode acessar ele através. Pode. Pede pelo WhatsApp, 21 Isso. 984 15 3414. Tá, Só a pedir gente para vai colocar receber. na tela aqui. Só pedir para receber lá que a Já gente manda a versão já impressa, coloca a online versão impressa também, também. E a versão impressa as pessoas encontram em alguns pontos Impressa de e distribuição. encontra em alguns pontos, Copacabana, só Copacabana mesmo. Uhum. Em vários pontos de distribuição. O jornal ele termina muito rápido, porque as pessoas procuram muito e hoje a tiragem ela está menor do que antes da pandemia. Infelizmente isso diminuiu, né? Verdade. Sim. Mas continua lá, o Mas ele impresso continua continua vivo, que é o vivo. mais importante. Vivo e com muita saúde. E bem. E hoje nossos temas são praticamente arte e cultura. Arte e cultura o tempo todo. Maravilha, Mauro, que eu tive já o prazer, a honra de fazer parte de matérias dentro do jornal. O Mauro é um cara muito, muito parceiro, muito dedicado, né, à cultura dos artistas, dá muita oportunidade para os artistas mostrarem seus trabalhos lá. E você quer anunciar, pode ter certeza que está anunciando num veículo maravilhoso de excelente aceitação. Muito obrigado. O seu anúncio, quando for lido, quando for estampado lá no Jornal Posto 6, tenha certeza que as pessoas que forem ver, elas vão ler o teu anúncio, vão olhar, vão prestar atenção. E se o teu serviço estiver em consonância com o que a pessoa está querendo, ela vai ligar para o seu estabelecimento, porque o jornal tem essa credibilidade. Isso é muito legal. Ela não vai passar em branco ali e não vai servir de ali pro pessoal se proteger do sol, não. Elas vão levar para casa e vão ler, porque a gente faz isso. É cultura. Já virou cultura, né, Mauro? Virou cultura. Mauro Franco, muito obrigado pela tua presença aqui. Nada, César. Eu sei que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro contando histórias sobre Mas não comecei. da vida. Nem começou? Não comecei. Já tava no prefácio, né, mano? Mas vamos fazer isso. Quando eu quero depois marcar uma outra entrevista. Parte 2, pronto. Essa é a parte 1. Essa é a parte 1. Parte 1. Esse é o início. Eu vou colocar até lá, parte 1. Depois vamos marcar parte 2 e parte 3 pra gente fazer uma trilogia. E aí, na outra vez que você vir, eu quero que a gente traga o livro pra mostrar pra galera. Isso aí, entendeu? isso A gente aí. mergulhar mais nas histórias do livro, que são interessantíssimas. Trazer o Conversa de Botequim. Conversa de Botequim dá até pra gente ler aqui as crônicas rápido. Crônicas, E a gente cara, vai rir aqui. Isso vai ficar muito interessante. Então, compromisso fechado. Compromisso. Ó, episódio 1, esse aqui, 1. Vamos ter o 2 e o 3. Quem sabe o 4 e 5, 6 e vamos embora. Vamos lá, vamos né, lá. Mauro? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, olha. Obrigado pela Vamos trabalhar com a arte, com a cultura e a educação. Jornal, telefone 984153414. Prefixo 21. 21. 984153414. Beleza, olha, tá na tela para você anotar e entre em contato que vai ter lá um plano especial para você anunciar.
E aqui o show de entretenimento vai ficando por aqui. Você assiste aqui em podcast, mas também ouve através da 98.7 FM, rádio daqui de Copacabana também, né? É a rádio daqui, rádio alocada em Copacabana. Estamos em Copacabana. Aliás, estamos aqui na Hilário de Gouveia, no coração de Copacabana. Aliás, parece que Copacabana nasceu aqui, na Praça Cecedelo Correia, né? Isso aí. Aqui, chamava Malvino Reis. Malvino Reis. Tinha o bondinho aqui, né? Tinha, o primeiro bonde foi pra cá. Eu aprendi isso com o Mauro, viu? Aprendi com o Mauro Franco. Mauro, obrigado. Nada. Aniversário de Copacabana vem aí, né? Em julho. É julho. Se Deus quiser, se Deus quiser, a gente conseguir aí os apoios, resgatar de novo aquela nossa festa que a gente faz bonita assim, todo ano, né, Se Deus Mauro? quiser, se Deus quiser, Gente, César. fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Mauro, dá uma mensagem pra essa galera aí. Tá? Gente, vamos trabalhar mais a cultura, vamos trabalhar nossa educação, vamos trabalhar para a gente ir para frente sempre. Vontade e isso aí. Verdade. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu, tchau.